Fala, Flagramável! Danilo, enfim, se acerta com o Flamengo, está muito próximo de se tornar jogador do clube. Desfalques para o jogo contra o Volta Redonda, Flamengo aciona a FIFA contra outro clube europeu e nota de repúdio a respeito de canal da Globo com um documentário falando do Flamengo. Essas e outras notícias rápidas para você agora, de torcedor para torcedor. Então já curte esse vídeo aí, já me segue para você não perder outros conteúdos. Para você não faz muita diferença, mas para a gente aqui é muito importante que você nos siga. E não se esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo para essa resenha. Com relação a essa nota de repúdio, Flagramável, só para contextualizar, o canal Sport TV, que é um canal do Grupo Globo, lançou um documentário com entrevista aí entrevistando vários diretores e ex-presidentes do Flamengo muito importantes, né? Intitulado A Reinvenção do Flamengo. E nesse documentário ele fala um pouco dessa remodelação do Flamengo nos últimos anos, né? Principalmente dos últimos 3 presidentes, né, do Flamengo, Bandeira de Melo, Landim e agora o BAP. Traz a entrevista deles e fala um pouco de como o Flamengo se reestruturou. E aí o Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo lançou, né, uma nota de repúdio. Ela é curtinha, eu vou ler aqui rapidamente para você. O Conselho de Grandes Beneméritos do Clube de Regatas do Flamengo vem a público manifestar repúdio ao teor desrespeitoso e manipulado exigido no Sport TV sob o título A Reinvenção do Flamengo. Fica patente a falta de compromisso com os fatos pretéritos e a profunda injustiça com a maioria dos personagens que ajudaram a escrever a história do clube mais querido do Brasil. Ademais, fica para quem viu a matéria e não tenha conhecimento de causa a imprecisão que o Flamengo, desde sua fundação até anos recentes, foi vilipendiado pela opinião pública e mal conduzido pelos seus dirigentes. Esqueceram que começamos em 1895 em sala alugada e chegamos a campeão do mundo no futebol e no basquete. Maior número de atletas em delegações olímpicas, maior campeão de remo e conseguimos ser o maior clube do mundo com 45 milhões de torcedores e a maior marca desportiva do país. Que fique bem claro que o Flamengo não nasceu ontem e quem colaborou para a construção desse imenso patrimônio que somos hoje merece o mínimo de respeito. Não desrespeitem a grandeza do Flamengo. Finaliza aqui a nota de repúdio. Uma nota rápida, direto ao ponto, mas forte, né? Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir até para você poder deixar a sua opinião aí. Eu li aqui, agora eu vou dar a minha opinião, né? Eu acredito que o Sport TV não teve essa intenção, né? É claro que quando a gente vai falar de documentário, de biografia, tem sempre essa preocupação, não vai agradar todo mundo, porque vai falar de verdades dolorosas. E quem é flamenguista, que nasceu aí antes dos anos 2000, sabe que na década dos anos 2000, o Flamengo aí foi quase rebaixado, o Flamengo não atrasava muito salário, virou meme, né, com aquela frase do Vampeta. O Flamengo, de fato, era uma chacota, né? E o Flamengo, depois disso, teve que se reinventar. Então, o título, né, ele até fala sobre isso, a reinvenção do Flamengo. Quer dizer, o Flamengo foi inventado, passou por um momento turbulento da sua história e teve que ser reinventado. Então, ele está contando só um pedaço da história do Flamengo, né? Eu ainda não assisti o documentário inteiro, né? Mas acredito que a ideia era falar sobre esse segundo momento do Flamengo. Teve um momento áureo e agora tem um momento pós esse momento turbulento. Até porque, por ser um documentário, não daria para falar de tudo da história do Flamengo. Já foram feitos outros documentários, inclusive em 2019, com relação ao título do Flamengo, que foi gravado durante a campanha, sem nem imaginar que o Flamengo ia ser campeão ou não, foi gravado ali. Então, assim, não é defendendo, mas de certa forma a gente entende que eles estão querendo dizer que é um pedaço da história do Flamengo, né? O que eu acho que também é importante nessa nota de repúdio é que o Flamengo não fica vendido totalmente, né? O Flamengo não fica passivo na história, o Flamengo coloca ali qual é a sua ideia. E o que eu acho que eles estão colocando aqui nessa nota é que deveria ter sido deixado claro algumas situações, até porque muitas pessoas que vão assistir, estão assistindo o documentário, nasceram depois dessa época. Muita gente chama o Flamengo de modinha, porque muito torcedor se diz flamenguista depois dessa época boa do Flamengo.
né? Mas esquece que vivemos essa época de 2000 quando quase fomos rebaixados. Então eu acho que a nota quer dizer isso, né? Para aquelas pessoas que não conhecem a história do Flamengo toda, que deveria ter colocado alguns pontos para deixar bem marcado isso. Vamos ver aí o final do documentário, mas se você já assistiu, já deixa os seus comentários aí sobre o que você achou. É claro que é opinião, né? Então, opinião, cada um tem a sua. Vamos ver aí quais são os próximos capítulos disso. Falando um pouco do Campeonato Carioca, que é o que importa aqui, o futebol em campo, né? Foi divulgada a lista dos atletas que foram relacionados. Isso é muito interessante, primeiro, antes de falar da lista, porque na antiga diretoria foi divulgado que isso ia acontecer, estava acontecendo, mas depois do nada parou. O Flamengo parou de divulgar a lista desses atletas que iam para os jogos. Talvez por conta daquele famoso X9 que vazava as escalações e tal, o Flamengo foi querer punir, de repente puniu a imprensa e os torcedores não mais divulgando. E agora eles voltaram a divulgar aí, agora nessa nova diretoria do Flamengo. Então é uma transparência para a imprensa, para o torcedor. E eu acho uma besteira falar assim, é porque isso já aconteceu comigo, de postar a escalação do Flamengo e falar, pô, tu não é flamenguista, porque você tá divulgando a escalação, tá ajudando o adversário. Isso não é verdade. A gente tá em 2025, né? Os adversários já sabem como o Flamengo joga, já sabem como os jogadores. Não é a escalação que vai fazer o Flamengo ganhar ou perder. Até porque na Europa isso acontece, isso é normal, todo mundo divulga e não é um grande problema. É claro que, mais uma vez, é uma questão de opinião, mas eu acredito que isso é uma grande besteira, né? Até porque na década de 90 isso fazia sentido esconder a escalação, mas hoje tá todo mundo conectado aí o tempo todo, então não faz muito sentido e, na minha opinião, é uma transparência com a imprensa e o torcedor. E aí, falando dessa lista dos jogadores, ela foi divulgada sem o Cebolinha, né, que já estava previsto aí, porque está voltando, está em fase de recuperação final, então realmente existia a possibilidade de jogar, mas o Flamengo está preparando ele talvez para o jogo do Botafogo. Acredito que não jogue contra o Botafogo, mas o jogador que tem que ter cuidado. A surpresa seria o Luiz Araújo, né, que chegou a jogar o primeiro tempo contra o São Paulo, mas o Flamengo também, devido ao 2024 ter tido muitas lesões, o Flamengo também está preparando esse jogador para ele aguentar o ano todo. Então, melhor não queimar realmente num jogo que não é tão importante assim. Os outros 3 jogadores, né, que formam esses 5 jogadores aí que desfalcam o Flamengo, são Pablo, Lohan e Carlinhos. A gente já tinha divulgado aqui, eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores, que esses jogadores não fazem parte dos planos do Flamengo, do Felipe Luiz. O Pablo, o Flamengo quer vender, quer se desfazer, mas ele quer cumprir o contrato que vai até o final do ano. Então, não sei o que vai ser dele, mas ele não faz parte dos planos. O Carlinhos, a mesma coisa. Tanto é que o Flamengo foi atrás do Juninho, né? O Carlinhos não viajou com o time para os Estados Unidos, apesar de ter 3 gols aí, ele não faz parte dos planos do Felipe Luiz. E o último é o Lohan, que é uma surpresa para alguns, porque é uma prata da casa, é um jogador que já foi muito valorizado, colocado muito holofote em cima dele, mas a gente não sabe, na verdade, né? Eu fico em dúvida se o Flamengo tentou agradar os russos, que reclamaram, né, dele ter jogado os últimos jogos, porque como o jogador está em negociação com o CSKA não queria que ele entrasse em campo para não se machucar, para poupar o jogador, para de repente não chamar a atenção de outros clubes, o que é uma grande bobeira, porque não pode simplesmente dizer o que tem que fazer com o jogador se você ainda não pagou o jogador, senão o jogador não é seu ainda. Uma coisa é se você já tivesse comprado, né? Mas não, então assim, não sei se o Flamengo quis agradar os russos ou se é mais um recado de que o Lohan não faz parte desse time, né? Também não viajou para os Estados Unidos, ficou aqui, jogou os 4 jogos do Carioca, mas não foi relacionado para essa viagem para Brasília, portanto não enfrenta o Volta Redonda. A informação que eu tenho é que se ele não for vendido, né, que na verdade o Flamengo já acertou essa venda por 8 milhões, por 80% do passe dele, se ele não for vendido, o Felipe Luiz não vai aproveitá-lo. Ele vai descer para o sub-20. Isso, inclusive, o Vene Casagrande deu essa informação também. Ou seja, o jogador, de fato, não vai ficar no Flamengo esse ano, né? O que é uma pena, porque é um jogador muito promissor, tem talento, mas internamente o que se fala é que falta vontade ao jogador. Eu também já disse isso em outros vídeos aqui, que ele me lembra muito o Vitinho. Ele entra parecendo que tá... Ai, pô, me chamaram, vou ter que entrar, vou ter que jogar bola, não quero fazer isso. Sabe quando alguém faz alguma coisa forçada? Talento ele tem, porque a gente vê lampejos de talento nele, não dá para esconder o talento. Mas a gente percebe que vontade falta. Internamente, quem vê o dia a dia, fala a mesma coisa. Então aí, nesse sentido, estamos alinhados. Deixa você a sua opinião, o que você acha do Lohan? Você acha que o Flamengo devia
tentar trabalhar a mente do jogador, de repente um psicólogo, reaproveitar o jogador, deve vender mesmo. Na minha opinião, deve vender, e o Flamengo está fazendo isso. A única situação aqui para a venda do Lohan se concretizar não é o valor. O Flamengo já está acertado, o Lohan já acertou salários. O que falta acertar é a forma de pagamento. Os russos querem parcelar essa compra, pagando a última parcela em 2027, né? O que aconteceria parecido com o Thiago Maia, que o Flamengo parcelou aí erroneamente essa venda desse jogador, não recebeu as parcelas até agora, vai vencer mais uma em abril, o Flamengo ainda não recebeu, né? E aí o Flamengo, acho que escaldado por conta disso, falou, não, ou é à vista, ou então a gente não vende, a gente não vai parcelar dessa forma, no máximo daqui a 6 meses. Então o Flamengo aceita o pagamento à vista ou nos próximos 6 meses. Até porque os clubes russos não facilitam para o Flamengo quando o Flamengo quer comprar, então também não tem que facilitar dessa forma na hora de vender. Não tá certo? Você não concorda comigo? Para mim, tem que ser dessa forma, olho por olho, gato por gato. Como é que é? Olho por olho, gato... Não, dente... Olho por olho, dente por dente. Enfim, tem que fazer de acordo com como eles estão fazendo, né? Eles vendem dessa forma, né? A gente tem que vender igual. Até porque o CSKA e os clubes russos, eles não têm muito crédito, né? Não disputam mais a Champions League, então assim, não pagam, alguns não pagam. Então, o Flamengo escaldado, por conta disso, vai querer receber à vista, e tá muito certo. A novidade nessa lista, né? Voltando então a falar da lista, é o garoto Pablo Lúcio e o João Vitor, que é o zagueiro, que ia para o Sub-20 e o Boto falou que não, para não ir, né? O Boto trouxe ele de volta. Inclusive, ele ia jogar contra a Argentina nessa sexta-feira. O Brasil tomou de 6-0 contra a Argentina. Então, o João Vitor se livrou dessa aí e foi o Flamengo para os Estados Unidos e agora vai para Brasília. Então, a garotada aí, como o Felipe Luiz prometeu, vai estar com esse time aí acompanhando e jogando com essa galera. O Iago não. O Iago é um jogador que foi com a seleção sub-20 e entrou em campo nessa derrota vergonhosa contra a Argentina. Uma outra novidade nessa lista é o Juninho, que pode estrear com a camisa do Flamengo. Não vai jogar como titular, obviamente, até porque o Bruno Henrique vem bem, vem fazendo bons treinos, né? O pessoal que cobriu lá nos Estados Unidos dizendo que ele estava com muita vontade, treinando muito sério. Então, provavelmente, o Bruno Henrique vai ser o titular, mas provavelmente veremos o Juninho entrando no segundo tempo, talvez, né? Como o único reforço até agora da era BAP. O Flamengo, então, enfrenta o Volta Redonda às 4h30 desse sábado em Brasília, tá? Aí a gente depois posta um vídeo aí falando aí do resultado dessa partida. Espero que o Flamengo saia vitorioso dessa, que é a estreia do time profissional oficialmente, né? Em 2025. Falando um pouco de FIFA rapidamente aqui, pessoal, o Flamengo acionou a FIFA mais uma vez contra outro clube europeu, dessa vez o Almeria, por conta da venda do Lázaro, meio campo, não sei se você está lembrado dele, ele agora está até emprestado para o Palmeiras. O Flamengo vendeu 70% do direito desse jogador por 7 milhões de euros, e dentro, né, dessa transação, paga-se, né, toda a venda, paga-se um imposto, uma taxa, chamado de imposto de operação, né, de venda. E esse imposto é pago pelo comprador, né? Então só ocorre a venda quando ele paga isso. Na época o Almeria não tinha esse dinheiro, o Flamengo pagou para acontecer a negociação, só que o Almeria não pagou o Flamengo. Então gira em torno aí de 1.800.000.000 de euros, né? Quase 11 milhões de reais que o Almeria não paga o Flamengo. Então o Flamengo já acionou a FIFA por conta dessa dívida. Lembrando que o Flamengo também já acionou a FIFA contra os Leixões e Estrela Amadora, pela venda respectiva do Verton, de 1 milhão de euros, no valor de reais 5,8 milhões de reais, e o Igor Jesus por 2 milhões e 300, que dá 14 milhões e 800, quase 15, que já foi vendido para a MLS, ou seja, o Estrela Amadora já ganhou um dinheiro em cima do jogador e o Flamengo está a ver navios. Somando isso tudo, Verton, Igor Jesus e Lázaro, o Flamengo tem a receber 30 milhões de clubes da Europa. Entende? De uma moeda muito mais valorizada. Não é pouco dinheiro, né? E lembrando, esses clubes já estão emprestando, já estão vendendo jogadores, já estão ganhando dinheiro em cima de jogadores que são do Flamengo, porque se você não pagou, ainda é do Flamengo o jogador, ele não vai voltar mais, mas o Flamengo ainda tem que receber esse dinheiro e o Flamengo não vê esse dinheiro. Então, fora o Inter, né, que também deve ao Flamengo, o Flamengo não entrou na FIFA ainda porque é clube brasileiro, né? Então o Flamengo aí tem muita grana para receber de outros clubes. Tem o Corinthians, que deve ao Flamengo, mas não é considerado porque o Corinthians repassou a dívida para a Brax, né, que é a fiadora dele,
mas ainda tem essa situação. Então, assim, na minha opinião, é um absurdo. O que o Flamengo tinha que fazer é fechar relações com esses clubes. Chegou aqui, aqui não, olha só, com vocês a gente nem conversa. Não tem condição de conversar com um clube que não honra seu compromisso, né? Até porque o Flamengo honra os seus compromissos. E quando o Flamengo tenta comprar, bota um preço lá na altura. O Flamengo vai lá, negocia, mas paga, né? E os clubes não querem pagar. Isso é um absurdo. Falando aqui da coisa mais importante do nosso vídeo, galera, essa notícia muito boa, essa excelente notícia que o GE trouxe agora no finalzinho dessa sexta-feira, que é que o Danilo já fechou com o Flamengo, né? O Danilo está a detalhes burocráticos de ser jogador do Flamengo. Por quê? Já acertou tempo de contrato, já conversou com o Felipe Luiz, já convenceu a família, já tá tudo certo, já tem valores, está tudo ok. A única coisa que falta é a rescisão do contrato com a Juventus, né? Que ia acontecer na segunda-feira passada, mas a Juventus adiou, porque a Juventus só ia rescindir com o jogador se ele fechasse com outro clube, porque senão ele ia ficar sem jogar. Então, para isso não acontecer, estava acordado. Primeiro você fecha com o clube, quando você fechar, você fala com a gente libera você. E é isso que vai acontecer, ou seja, provavelmente nessa semana já teremos aí divulgada a rescisão do Danilo e provavelmente o anúncio dele de quando ele vai chegar no Brasil para assinar como jogador do Flamengo. Lembrando que ele é um dos melhores defensores brasileiros aí da Europa nesse momento. Ele teve proposta do Napoli, não fechou com o Napoli porque é muito identificado com a torcida da Juventus, e escolheu o Flamengo e não o Santos, que é o clube que o revelou, né? Que o revelou não, mas que ele foi revelado pelo América Mineiro, mas ele jogou muito tempo no Santos, né? Não jogou muito tempo, mas jogou uma parte importante da carreira, foi campeão, acho que da Libertadores com o Santos, né? Inclusive com o Alexandre, que tá no Flamengo. Mas ele optou pelo Flamengo principalmente pelos campeonatos que o Flamengo vai disputar. Então, Libertadores, Campeonato Mundial, ele quer vir para disputar, né? E ele conversou com o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz disse que ele tem papel fundamental, né, no sistema defensivo do Flamengo. Né? O sistema defensivo do Flamengo vai girar em torno do jogador. Aí entra a minha dúvida, né? Porque hoje o Flamengo tem um setor defensivo, a gente pode dizer que sólido. A gente tem o melhor lateral direito do Brasil, que é o Wesley, né? Um jogador que não vai sair por menos de 30 milhões, vários clubes da Europa querendo tirar o jogador. A gente tem o Alexandre, que é um bom lateral esquerdo, né? Ele não sobe tanto, mas ele é consistente. Temos dois zagueiros que, se eu não me engano, são as melhores. Aí você pode também deixar sua opinião. Para mim, uma das melhores duplas do futebol brasileiro, né? Que é o Léo Pereira e o Léo Ortiz, né? Inclusive chamado para a seleção brasileira. E a minha pergunta que fica, né? Aonde o setor defensivo do Flamengo vai girar em torno dele, né? Ele entra para qual posição? Porque hoje ele é zagueiro. Vai tirar o Léo Pereira, que é um zagueiro canhoto, na esquerda, e vai botar o Danilo para jogar na esquerda? Vai tirar o Léo Ortiz, né? A gente sabe que temos aí muito campeonato para disputar, o ano vai ser longo, né? Mas são jogadores que vão querer jogar, ele tá jogando. Ele não vai ter tempo de adaptação, ele vai chegar jogando. Mas no lugar de quem? E qual o recado que você manda para quem tá, né? Que fez uma boa pré-temporada? Então eu fico me perguntando se essas declarações são realmente verdadeiras, saíram da boca do Felipe Luiz ou não, como é que ele vai fazer para montar esse time? Porque não é um jogador barato, ele vai vir para jogar. E tem 33 anos, a gente não pode esquecer isso, tá? Ele vai vir com um contrato de 2 anos, com mais um a renovar, dependendo de algumas cláusulas, ou seja, dependendo de quantos jogos ele disputar, de bônus, né? Como é que ele vai desempenhar nesses 2 anos, e aí tem uma renovação por 1 ano meio que automática, né? Ele que é torcedor do Flamengo, então isso também pesou aí, que era um sonho dele vestir a camisa do Flamengo. Quero saber a sua opinião, Flagramável, com relação a essa contratação. Já está certa, né? Só falta a Juventus realmente publicar essa rescisão e o jogador já é do Flamengo. O que você achou? Né? Seria a segunda grande contratação, a única, né? A segunda contratação da Era BAP. Deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa seu like. Repito, deixa seu comentário aí. Ajuda a engajar. Se você não me segue, eu te convido a me seguir para dar aquela moral, para você não perder outros conteúdos como esse. E não esquece, compartilha esse vídeo com outro flamenguista que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. É isso, Flagramável. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.